Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Trouxe alguns estudos falando sobre o anticristo, o antimachia. Se você não assistiu, você deveria assistir. São muito importantes esses estudos. Você coloca Romilson Ferreira da Silva e você vai ter acesso aos meus vídeos. Hoje eu quero estar falando novamente sobre o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque eu tenho visto grande confusão no meio do povo do Eterno. Muitos pensam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, alguns pensam que vai acontecer no meio da tribulação e muitos pensam que só vai ocorrer no final da tribulação. E eu quero trazer para você que na verdade vai ter dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. O que vai acontecer antes da tribulação será só para pessoas que estão qualificadas e preparadas para subir esse arrebatamento. Será um grupo de vencedores que será formado dentro da própria igreja. E o segundo arrebatamento será para aqueles que vão ser trabalhados pelo Eterno na tribulação. Então eu gostaria de estar lendo o texto-chave. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Aqui está. Então o texto diz: não vos lembrai-vos de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é que ainda o detém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o detém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Salvador destruirá com o sopro da sua boca e o suprirá pela manifestação de sua vinda. O texto aqui está mostrando que para o anticristo, o antimachia chegar sobre a terra, algo tem que ser tirado da terra, porque esse algo está atrapalhando a sua manifestação. Que algo é esse? Muitos pensam que esse que está detendo o anticristo para que ele não se manifeste é o Espírito do Eterno. O que eu quero trazer para você é que o que está segurando o anticristo para ele não se manifestar é um grupo de vencedores que está sendo formado dentro da igreja. Este é o primeiro arrebatamento. Quando eles saírem da terra, aí sim aparecerá a besta, o filho da perdição, o anticristo. Então o primeiro arrebatamento está aqui mostrando nesse texto: aquele que agora o detém. Quando ele for tirado, então aparecerá o ímpio, o filho da perdição, o anticristo. Então este texto já fala sobre o primeiro arrebatamento. Aonde mais fala sobre o primeiro arrebatamento? O arrebatamento que ocorrerá antes da tribulação? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Em Apocalipse ali fala sobre as 7 igrejas, e cada igreja representava uma era na terra. Durante o arrebatamento haverá 3 eras, 3 igrejas estarão coexistindo juntas: Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Essas 3 igrejas estarão sobre a face da terra quando ocorrer o arrebatamento. A igreja Tiatira é representada pela igreja católica. A palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. Ela é representada pela igreja católica. Se você ler a carta à igreja de Tiatira, você verá ali que o Salvador disse: os seus filhos serão mortos na tribulação, para que todas as igrejas reconheçam que eu sou aquele que veio para salvar o seu povo. Então veja bem, a igreja de Tiatira, os crentes da igreja de Tiatira não subirão na tribulação, eles serão mortos, eles ficarão na tribulação. Representa a igreja católica. E a outra igreja que será deixada na tribulação, qual que é? É a igreja de Laodiceia. Laodiceia, a palavra Laodiceia significa julgamento do povo. Ali o Salvador disse: porque vocês não são quente nem frio, são morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Salvador está mostrando que essa igreja será vomitada da sua boca, ela será deixada na tribulação. É uma igreja que só prega prosperidade, é uma igreja totalmente apostata da fé. Agora eu quero trazer o entendimento da igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. O Salvador disse para essa igreja, ele disse: porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu também vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Algumas traduções dizem: para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Então a igreja de Filadélfia foi dado a ela a promessa de que ela não vai passar pela tribulação. Aonde mais nós encontramos texto que pode nos mostrar que a igreja não vai passar, os vencedores? A igreja de Filadélfia, um grupo de vencedores que eles não vão passar pela tribulação. Aonde está o texto? Em Isaías capítulo 26, versículo 20. Olha o que o texto diz: ei, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira tenha passado. O Eterno está dizendo: eia, meu povo, entra nos teus aposentos, porque eu vou derramar a minha ira sobre a terra. Fica aqui guardado comigo, até que a ira seja passada. A ira será despejada sobre a terra durante 7 anos de tribulação. Os últimos 3 anos e meio serão terríveis. Então o Eterno vai guardar o seu povo nos teus aposentos, lá na glória. Ele diz que vai guardar eles na glória.
Muitos dizem que os vencedores vão passar pela tribulação. Não, quem vai passar pela tribulação são só os crentes que não se tornaram vencedores. Se você ler todas as cartas do Apocalipse, você vai ver que o Salvador sempre chama um grupo para ser vencedor. Ele diz: ao vencedor darei a coroa da vida, ao vencedor darei comer do maná escondido, do maná celestial, ao vencedor darei o direito de sentar no meu trono com meu Pai. Em todas as cartas das 7 igrejas, ele chama um grupo de crentes para se tornarem vencedores. Por quê? Porque os vencedores não irão passar pela tribulação, e eles serão sacerdotes e reis com o Salvador no milênio. Então, ao grupo de vencedor foi prometido o livramento da tribulação. O apóstolo Shaul diz que nós aguardamos do céu o Filho do Eterno, aquele que nos livra da ira vindoura. Os crentes vencedores não vão passar pela tribulação, como muitos pastores têm ensinado aí. Não, eles não vão. Por quê? Porque Noé não passou pela ira do Eterno. Noé foi guardado dentro da arca, ele e a sua família. A arca representa o próprio Salvador. Eles foram guardados da ira do Eterno. O restante foi morto. Se você quer mais uma prova de que o crente vencedor não vai passar pela tribulação, que ele será arrebatado antes, leia o livro de Gênesis e você verá que Enoque não morreu, meu amigo. Enoque foi arrebatado antes do juízo do Eterno cair sobre a face da terra. O arrebatamento do Enoque é uma tipologia do primeiro arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. Então haverá dois arrebatamentos. Haverá dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. Veja o texto aqui onde fala do segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Ali diz que aquele arrebatamento ocorrerá ao toque da última trombeta. Preste bem atenção, ao toque da última trombeta. Quando é a última trombeta, vai no Apocalipse e você vai entender. Cada trombeta é uma ira do Eterno sendo despejada sobre a face da terra. Quando tocar a última trombeta, finalizou-se toda a ira que o Eterno tinha para despejar sobre a terra, acabou. A última trombeta, acabou-se toda a ira. Agora então acontece o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento é no toque da última trombeta, quando já cessou-se toda a ira do Eterno. Mas a igreja que não subir no primeiro arrebatamento vai participar da ira da primeira trombeta, da segunda trombeta, da terceira trombeta, até a sétima trombeta. Então veja bem, existe dois arrebatamentos, não existe só um arrebatamento. Como é que eu vou provar para você que existe dois arrebatamentos? Basta nós lermos o Velho Testamento. A Escritura aqui diz que o Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. Nós temos que ler o Velho para nós entender o Novo. Ali diz que as primícias que eram colhidas, as primícias do fruto da terra, representavam um grupo de vencedores que vai sair antes. Tinha duas colheitas entre o povo de Israel, entre os judeus, entre os Ialdim. Ali tinha duas colheitas. Uma que era colhida, era as primícias. Esse grupo era os que amadurecia primeiro. A Escritura diz que nós somos a seara do Eterno, a lavoura do Eterno. Então havia duas colheitas. Havia aquele fruto que amadurecia primeiro, eles eram colhidos. E depois havia um outro grupo de frutos que amadurecia por último. Era colhido novamente. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 14. Então existe dois arrebatamentos. Existem aqueles crentes que estarão maduros, que estarão preparados para subir no primeiro arrebatamento. São aqueles que renunciaram ao mundo, renunciaram à carne, viveram para o Eterno, viveram na presença do Eterno, buscaram crescimento. Esses vão subir no primeiro arrebatamento. Por quê? Porque eles são as primícias, eles são os primeiros frutos da terra, que amadureceram. O restante vai ficar na tribulação, por quê? Porque a tribulação vai amadurecer eles na marra. O anticristo, o antimachia vai persegui-los, e eles vão ter que dar a sua vida, e aqueles que escaparem vão ser arrebatados para encontrar o Salvador nos ares, nas nuvens. Então vamos lá agora para o próximo tópico para nós entendermos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Apocalipse 12 fala sobre uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, pronta para dar à luz a um filho varão. E o texto diz, ela deu à luz a um filho varão, e que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Muitos pensam que esse filho varão está se referindo ao Salvador. Eu quero trazer para você o entendimento correto. Esse filho varão não é o Salvador. É um grupo de vencedores que está sendo formado dentro da igreja. Eles vão ser arrebatados antes da grande ira do Eterno cair sobre a terra. Ali diz que o filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 15. Mas quem é esse filho varão? Está aqui, Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Olha o que o texto diz. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cedro de ferro as apacentará, como se quebram vasos de argila.
Então em Apocalipse 12:5 diz que o filho varão vai reger as nações com cedro de ferro. Em Apocalipse 2, versículo 26, diz que quem vai reger as nações com cedro de ferro são os vencedores, mostrando que são o mesmo grupo. E em Apocalipse diz, o filho varão foi arrebatado. O Salvador não foi arrebatado, ele subiu lentamente para a glória. Mas o filho varão será arrebatado num piscar de olhos, antes da grande tribulação. Preste bem atenção para você entender que existirá dois arrebatamentos, e não um arrebatamento como muitos têm ensinado. E o arrebatamento vai acontecer o primeiro antes da tribulação e o segundo depois da tribulação. Não pense você que qualquer um vai subir no primeiro arrebatamento. Não, só vai subir os vencedores, só vai subir a primícia. Se você ler Apocalipse capítulo 14, você vai ver os 144 mil. Muitos pensam que aqueles 144 mil do capítulo 14 é o mesmo 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse. Não é o mesmo. Os 144 mil do Apocalipse 14 é um grupo de crentes do Velho Testamento e do Novo, que são um grupo de vencedores. São o mesmo filho varão do Apocalipse 12. É o mesmo grupo. Preste bem atenção, é o mesmo grupo. Eles vão subir no primeiro arrebatamento. Ali diz que eles são primícias. Primícia, o primeiro fruto que amadureceu. Você vai ler lá que eles são 144 mil, que traziam na sua testa o seu nome e o nome de seu pai. Eles foram selados pelo Eterno e pelo seu Filho. E eles foram arrebatados como primícias. Aí quando você lê o texto de Apocalipse e vai descendo a ira do Eterno ali, Apocalipse capítulo 14, quando você chega lá no final, você vê um outro grupo sendo ceifado. Diz que o anjo gritou para aquele que estava sentado sobre a nuvem, para Yahshua, e diz: a terra já está madura, está na hora de colher, é a segunda colheita, é o segundo arrebatamento. Leia Apocalipse 14 com atenção, você vai ver que no início fala das primícias, 144 mil, arrebatado antes da tribulação. No finalzinho, cá embaixo, em Apocalipse, ainda dentro de Apocalipse 14, você verá o anjo mandando, falando com o Salvador, que ele pode lançar a foice, porque o restante da seara já está madura, a tribulação amadureceu aqueles que ficou para trás. Aí ocorre o segundo arrebatamento. Preste bem atenção, em Apocalipse 12, diz que o filho varão foi arrebatado direto para o trono do Criador, direto para o trono. Esse é o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento, as pessoas vão direto para o trono. O segundo arrebatamento está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz que muitos serão arrebatados para encontrar o Salvador nas nuvens. Então tem uma diferença. Direto para o trono é uma coisa, para a nuvem é outra coisa. O primeiro arrebatamento, os crentes vão direto para o trono, vão ficar 7 anos na glória. O segundo arrebatamento, eles vão encontrar o Salvador nas nuvens. Um vai para o trono, o outro vai para as nuvens. Isso está em Apocalipse 14, quando você lê lá as primícias, foram arrebatados 144 mil. Aí quando você lê o texto lá embaixo, fala que o Salvador já está sobre as nuvens para fazer o segundo arrebatamento. Então tem dois arrebatamentos, irmãos. Presta atenção, dois arrebatamentos e não um arrebatamento só. E não é nem antes da tribulação, não. É antes da tribulação e depois da tribulação. Muitos pensam que será no meio da tribulação. Não, será antes da tribulação e depois da tribulação. E é dois arrebatamentos. Então quando nós lemos o texto, se você ler Apocalipse capítulo 4, quando acaba-se a era das igrejas, que a última era é Laodiceia, quando acaba a era da igreja, você vai ler no Apocalipse 4 até o capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que aparece ali um grupo de anciãos, 24 anciãos, e aí ali diz que foi dado a eles o direito de sentar em tronos, foi dado a eles direito de vestir com vestes brancas, foi dado a eles coroas. Esses 24 anciãos que já estão ali antes da tribulação, porque eles estão ali antes de começar a abrir os selos, eles já estão lá antes de começar a abrir os selos, 24 anciãos, eles são os vencedores de Apocalipse 12, eles são os vencedores, 144 mil de Apocalipse 14, esse grupo de vencedores são os 24 anciãos. O que eu quero trazer para você? Que eles já estarão lá, basta você ler Apocalipse 4 até chegar no 6, a hora que o Salvador vai abrir o primeiro selo para o anticristo chegar na terra, os 24 anciãos já estarão lá. Quem são os 24 anciãos? Um grupo de vencedores. Foi dado a eles veste branca, foi dado a eles o direito de sentar nos tronos, foi dado a eles coroas, eles depositarão as suas coroas. Por que coroas? Porque eles são reis e sacerdotes, eles vão reinar com o Salvador no milênio. Então eles já estarão lá antes de abrir o primeiro selo, eles já estão lá. Então como é que pode haver um arrebatamento só depois da tribulação, se eles já estarão lá antes de abrir o primeiro selo? Se você ler Apocalipse 19, você vai ver que os vencedores já estarão lá para voltar com o Salvador. Se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ali diz que os santos voltarão com o Salvador para o segundo arrebatamento.
Quem são os santos que voltarão com ele? Um grupo de vencedores que já tinha sido arrebatado. Então tem dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. Um para ir para o trono, o outro para ir para as nuvens. Um para os crentes que se dedicaram fielmente e não vão passar pela tribulação. E o segundo para aqueles que viveram relaxadamente e vão encarar o anticristo, vão encarar a marca da besta, vão encarar todas as perseguições, vão ser amadurecidos na marra, na tribulação. Então vai acontecer dois arrebatamentos, e não só um arrebatamento, dois arrebatamentos. O primeiro arrebatamento será pego de surpresa, será como as 10 virgens. O que está escrito lá? Que diz que quando o noivo gritou para as suas virgens, 5 estavam preparadas e 5 eram nécias. 5 estavam cheias do azeite, 5 traziam azeite até na tampa do seu jarro e 5 estavam com seus vasos vazios. Então o que acontece? Quem subiu? Só as 5 que estavam preparadas. As outras 5, o que aconteceu? Elas ficaram para trás. Então não existe essa história de que não haverá um arrebatamento antes da tribulação. Haverá um antes da tribulação, sim, e haverá um depois da tribulação. E só aqueles que estiverem cheios do azeite, do Espírito do Eterno, é que subirão neste primeiro arrebatamento. Serão um grupo de vencedores. Eles fazem parte do grupo de vencedores. O texto diz que dois estarão dormindo na cama, um será tomado, o outro será deixado. O texto diz que 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado e deixado. O Salvador disse: vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de arrebatar o seu povo. O Salvador nos mostrou que nós devemos nos vigiar. Se o arrebatamento só vai acontecer depois da tribulação, para que vigiar? Nós podemos esperar então o anticristo chegar, porque nós já sabemos que é só depois da tribulação. Se ele está mandando nós vigiarmos, é porque vai haver um arrebatamento antes da tribulação. Ele diz que será como ladrão. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria a sua casa e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Então o Salvador está mostrando que ele vai arrebatar o primeiro grupo, assim como um ladrão rouba uma casa e ninguém fica sabendo o que aconteceu. A palavra arrebatamento significa rápido. Todos serão levados num piscar de olho. Haverá um rapto na terra. Todos serão retirados da terra num piscar de olho. Só os vencedores. Eu espero que você tenha entendido que haverá 2 arrebatamentos. Um para os crentes fiéis da igreja de Filadélfia, que guardou a sua palavra, que guardou o seu nome, que não negou a sua fé, e outro para os crentes relaxados que viveram como a igreja de Laodiceia. Espero que você seja aquele que está no grupo da igreja de Filadélfia.